pensar já o que faz, uma arquitetura estar, por exemplo, eh, publicada na galeria ali do Arquidale, no site do Arquidale, que faz os grandes arquitetos irem olhar essa arquitetura, revisitá-la. O que que faz, né, qual é a essência dessa arquitetura? Entende alguma coisa? Eh, não é uma coisa que ela seja grandiosa, tenha alguma coisa por trás dela ou um grande nome da arquitetura, não é isso. Observa, olha, a gente pegou um projeto de um escritório até conhecido, porém, olha, como os arquitetos fazem isso. O que que é a essência por trás? É entender como ele usa cada material. Cada tipo de material, onde ele aplica esse material. Eu gosto muito de falar aqui nos vídeos que eu sou amante da arquitetura portuguesa, dos japoneses também, né, Tadao Ando, principalmente, porque trabalha com um tipo de material, dos portugueses, que, aplicam, fantasticamente. Você percebe que ele, eh, tem, assim, uma atenção especial com cada material. Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente está vendo, da grua, também é. E por isso que ela se torna uma grande arquitetura. O arquiteto sabe exatamente o que ele está fazendo com cada material. Ele sabe onde aplicar o efeito que aquele material vai dar, e extrai o máximo do material. É isso, por isso que a gente faz aqui o que a gente chama de repertório técnico. Se a gente não sabe como usar ele, não adianta o projeto. Ele por Você pode fazer um projeto gigantesco, você pode fazer um projeto cheio de, né, de trelelé, de curvas e de recortes, não vai ser um projeto de expressão, não vai ser. Não vai ser publicado, vamos dizer, não vai ser publicado aí no Arquidare, em grande revista. Por quê? Porque a essência não é essa, não é coisas grandes no sentido de volumosas, uma grande construção. Não, não é isso. É como ela é feita, como é tratado cada aspecto dessa edificação. Observa aqui como o arquiteto, os arquitetos, né, assim dizendo, o escritório tratou cada tipo de material. Depois você dá uma lida no texto, você vai ver que ele, por ele ele entender do material, ele aplica muito bem esse material. Então ele pega, por exemplo, aqui a gente tem as vigas, né, de cobertura, a telha também, uma telha única, que é onde ele consegue, não só, olha só que interessante, eu vou falar uma coisa, eh, que vai além do que a gente está pensando, assim, da estética aqui, né, da beleza, de aplicar o material. Ele sabe que, por exemplo, se ele pega uma telha e essa telha tem 5 metros de comprimento, ele consegue levar ela até a obra. Como é que se leva uma telha dessa até a obra? Não pode dobrar a telha, tá? Não dá para enrolar a telha. Até dá, né? Tem telhas que são rolão, né? Mas como que ele leva? O caminhão chega, não chega? Quem é que vai levar isso? Ele pode executar isso dessa forma? Esse tipo de madeira, né, que ele está usando, qual o tamanho dela? Vai ter emenda, não vai ter? Então ele cuida de cada aspecto. Aí você vê, olha aqui, né, como ele faz o diagrama da construção, para ter o entendimento de como vai ser, como um processo de montagem, né, daquele edifício no local, isso fica muito mais fácil, né. E também os desenhos deles, ó, observa que ele vai ter detalhes aqui de como ele quer aquilo. Então você observa, você consegue entender que o pilar projetado por ele, o pessoal da engenharia já sabe, fala assim: "Opa, né, eu preciso fazer um cálculo estrutural, mas olha como o arquiteto detalhou isso". Então, o que que eu preciso detalhar aqui? Tenho no mercado, não tenho a peça, por exemplo, ó, você tem uma peça diferenciada aqui, outra peça aqui. E também as peças de madeira também, né. Eu tenho isso no mercado, não tenho? Como é que eu encaixo isso, na arquitetura? O que que eu tenho que fazer para isso? O arquiteto que conhece isso já dá todo esse direcionamento.
fica muito mais fácil de trabalhar com todos eles e a arquitetura de quem concebeu ali, ela vai sair redondinha, assim dizendo, né? Vai sair conforme ele planejou, né? Conforme ele ali teve a sua ideia, né? A sua concepção inicial. É isso. Então, a essência de uma boa arquitetura não é coisas grandes, e sim como se aplica, né? Como se faz aquilo, como que ela é feita, né? O que que eu vou aplicar, que tipo de estrutura, por exemplo, que tipo de laje, que tipo de viga, como aquilo se comporta dentro de todo um conjunto. Lógico também, né? Aí a gente entra mais como um conceito arquitetônico e tal, e aí o arquiteto vai seguir ali o que ele, assim dizendo, mais teve como referência. Não tem jeito, viu, gente? Não tem jeito. Você vê os arquitetos, grandes arquitetos, sempre buscam uma referência e ele sempre tem essa referência, ele sempre volta aos estudos dele. Isso que a gente está fazendo aqui é justamente isso: entender como a arquitetura está se dando e seguir com isso, né? Seguir esse rumo da arquitetura. É, não tem como mudar. Alguns arquitetos, olha que interessante, alguns arquitetos imprimem tanto a expressão dele, né? Deixa tão marcado isso na arquitetura dele, que são convidados a edifícios, né? Assim dizendo, ou a construir, ou a executar, né? Elaborar projetos que quem contrata eles, por exemplo, já sabe a expressão que vai ter aquele prédio, né? Aquele determinado edifício, assim dizendo. Isso é arquitetura, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.